A gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, né? Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Nem a um lugar, muito menos a um livro. Então, quando a gente tem essa consciência de que a Bíblia ela é uma biblioteca de livros, né, são 60 e tantos livros, super importantes, é de extrema importância, nós nunca vamos negar a importância dela, até porque eu medito nela o tempo inteiro, eu estou lendo ela o tempo inteiro, já li ela de capa a capa, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes, vários textos, enfim. Mas nós temos que colocar ela no seu devido lugar. Ela tem que ir para o lugar certo. Eu estava pesquisando e eu vi que 5.000 religiões fundamentam as suas crenças na Bíblia, que a gente fundamenta a nossa. Então pensa na loucura que eu estou falando aqui. 5.000 religiões fundamentam completamente a sua crença nesse livro. Como que 5.000 religiões distintas podem fundamentar toda a sua fé e a sua crença no mesmo livro? E é engraçado que aí você vai ver a crença deles e eles vão abrindo um versículo para você fica até perdido. Você fica perdido, falando, não, peraí, é a mesma Bíblia que eu creio, mas como ele está vendo uma coisa diferente? Porque cada um viu de um prisma, cada um viu de um lugar. E não adianta, a letra pela letra não produz a vida do Evangelho. Por isso que a gente sempre fala, e eu lembro a primeira vez que eu falei isso, foi um escândalo para muita gente. Eu falei, olha, você pode pregar a Bíblia a vida inteira e nunca pregar o Evangelho. Nunca pregar o Evangelho. Então, a Bíblia, né, quem nunca ouviu isso aqui? A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Então, quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, está aqui a Bíblia que eu amo, que eu uso, né? Eu uso essa Bíblia. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui de capa a capa é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. Muito bom. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Eu estou tentando ter bastante cautela, né, em como falar. Porque pensa, um livro escrito em 1500 anos, por diversos de autores diferentes, em contextos diferentes, escrevendo em lugares diferentes, que um dia alguém, Constantino, não dá tempo de falar de Constantino aqui, Constantino decidiu que tinha que ter um livro sagrado para comunicar. Então todo mundo foi, todo mundo não, na verdade eles tinham, na época de Constantino, 325 anos depois de Cristo, eles tinham mais de 3.000 escritos que eles consideravam sagrados. Aí Constantino falou, não, eu não quero 3.000, eu quero que seja menos, tem que ser menos coisa, vocês façam um concílio e encontrem o sagrado. Então eles rasgaram várias coisas, enfim. Então não dá tempo de a gente entrar aqui agora na canonicidade bíblica e tudo mais, enfim. Mas qual que para mim é o grande problema aqui, que eu queria já começar expressando ele. Quando nós carregamos a Bíblia como palavra de Deus, então Jesus vira só mais algumas páginas dela, e bem poucas por sinais. Porque se você for somar a quantidade de páginas que tem Jesus vivendo, são bem poucos perto de todo o resto. Então você leva Jesus para um diminutivo muito grande.